Vindo. Senador Paulo Paim, o meu discurso hoje estaria pautado e está pautado na questão da segurança pública, relatando um pouco da preocupação vivida no estado da Paraíba, que é um reflexo da situação vivida em todo o país. Mas, sem dúvida nenhuma, quando Vossa Excelência iniciou o seu pronunciamento e chamou um dos itens fundamentais da questão da segurança pública, o problema carcerário do nosso país, eu gostaria de dizer que, e até pedir cópia do pronunciamento a Vossa Excelência, de que a nação não pode fazer de conta. E o senhor disse com muita propriedade, quando nós enfrentamos o problema carcerário do Brasil, não é uma questão de defender quem lá está, mas, primeiro, uma questão de direitos humanos. E, segundo, é desmantelar o sistema que cada vez mais se consolida naquelas casas, no sentido de que, em vez de recuperarmos possíveis futuros cidadãos corrigidos de falhas, de erros momentâneos, na verdade, estão sendo formados novos profissionais do crime com gerenciamento, com comando e com aperfeiçoamento das suas práticas. Então, essa preocupação é fundamental, que a nação não faça de conta, não coloque debaixo do tapete, como se lixo fosse, mas sim que enfrente esse problema com competência, com eficiência, com decisão política e com capacidade de fazer. Isso não é um problema desse governo, não é um problema de um governo estadual, mas é um problema da nação brasileira. Eu fico a me perguntar se nós simplesmente, talvez exaurido das informações, agredido dos noticiários e dos fatos em relação à segurança pública, como, por exemplo, a barbaridade de ontem que nós acompanhamos pelos veículos de comunicação, nós não estamos apenas lamentando e a nos perguntar: estamos fazendo o quê? Há esforços isolados de algum governante estadual. Pode ter até algum movimento por parte do governo federal em ser solidário na busca da solução desse problema. E aí eu volto à questão carcerária para dizer duas preocupações básicas. Eu já tenho visto, tenho acompanhado na imprensa a presidente Dilma dizer que vai abrir novas 240 mil vagas. Quer seja semiaberto, aberto, fechado, presídios para homem, presídio para mulher, a questão de casas para crianças, para jovens, mas só e somente só no discurso, presidente. Não estou aqui fazendo uma crítica pessoal à presidente Dilma. Eu estou alertando a presidente Dilma que ela está falando uma coisa e não está acontecendo de fato na velocidade e na necessidade que nós precisamos para essa solução. Vossa Excelência disse com muita propriedade no seu pronunciamento, não apresentou só os problemas de superlotação, de fedentina, da desumanidade, da falta operacional, da questão da universidade do crime que existe. Vossa Excelência também sugeriu algumas ações que eu considero fundamentais e quero parabenizá-lo pelo teor do documento e pela seriedade e pela capacidade do documento. Vossa Excelência me disse que fez a quatro mãos junto com a assessoria aqui do Senado parlamentar. Então é fundamental, isso demonstra da necessidade de nós nos unirmos, independente de partido, independente de Estado, mas ao alertar a presidente Dilma, nós estamos alertando que ela mexa aonde deve ser mexido, que ela sacuda aonde deve ser sacudido para que o governo federal faça a sua parte. E o judiciário também, porque um dos itens que Vossa Excelência propôs foi a questão da revisão das penas, porque a notícia que se tem, toda vez que você chega num presídio, ou o presidiário é inocente, ou ele diz que já cumpriu a pena toda. Então, talvez isso, além de fazer a justiça ao cumprimento da pena, possa ajudar a desafogar um pouco a superlotação que hoje
existe no nosso presídio. A busca da construção de novos, tecnologias modernas que se fazem necessárias para presídios, prisão domiciliar, a questão de PPP, que também ajudará a inserir o dinamismo e a capacidade da iniciativa privada bem cobrada, bem gerenciada, com metas estabelecidas, para que possa atender a essa demanda que é gigante. E a outra preocupação também ainda nessa área é a questão de que começa a ser discutido pela sociedade a possibilidade da redução penal, da idade da redução penal. Ora, minha gente, é um tema que toma conta do Brasil, por conta dos fatos, da realidade que nós estamos vivendo. Mas, e aí? Nós vamos reduzir a idade para 16 anos? E esses jovens, ao ser presos, vão para onde? Para esse modelo de recuperação que nós temos? Quero cumprimentar Vossa Excelência, porque eu não tinha tocado nesse tema. Fundamental, fundamental. Esse cumprimento. Obrigado, presidente. Então, eles vão para onde? Que sistema? Esse mesmo sistema falido? Eles vão para a Universidade do Crime? Para o PhD em bandidagem? Não é possível. E o Brasil não pode estar discutindo algo de reduzir a responsabilidade penal para 16 anos, 14, 15, o que vier a ser reduzido, se o for. Até 12 já tem proposta circulando, até 12 ou 10 anos. Até 12 anos. Nós temos exemplo de países que começam com 9 anos, tem outros com 12, mas estruturar a recuperação, preparar o país para recuperar, para voltar a dar chance àqueles delinquentes e voltar a ser cidadão. Então, nós não podemos discutir a redução da responsabilidade penal sem discutir o modelo de corrigir e de recuperá-los para dar uma nova chance a essas pessoas. Então, ao fazer esse comentário, que feliz coincidência, me permita fazer agora sobre uma preocupação do meu Estado. E faço sem querer encontrar responsáveis. Faço como um espelho, que eu sei que se repete em vários estados do Brasil. Mas, como representante da Paraíba, eu trago preocupações muito graves, porque hoje mesmo, divulgado em um dos portais da Paraíba, 10 homicídios são registrados na Grande João Pessoa em menos de 12 horas. 10 em menos de 12 horas. João Pessoa, que já foi considerada a cidade mais pacata desse país, a capital, infelizmente estamos vivendo isso. Não quero aqui encontrar responsáveis, eu quero encontrar parceiros para nós nos juntarmos para enfrentar essa grave situação que tira a tranquilidade da família, do jovem, do adulto, do idoso, de todos que desejam paz e desejam tranquilidade. Pois bem, senhor presidente, o assunto que me traz hoje, além do que já falei a essa tribuna, é um dos temas que costumam ocupar com muita frequência a lista de principais preocupações do cidadão brasileiro. Refiro-me à questão da segurança pública. O Brasil tem passado por muitas mudanças nos últimos 15 anos. Desde a conquista da década de 90, da estabilidade econômica, essas mudanças se manifestam em diversos fenômenos sociais e a questão da violência não constitui exceção. O tradicional estudo Mapa da Violência, publicada com regularidade desde 98, proporciona um excelente retrato dessa evolução da violência desde a virada do século XX e ao longo da primeira década do novo século. Duas conclusões da versão mais recente desse estudo, senhor presidente, chamaram-me a atenção. Por um lado, as taxas de homicídio no Brasil pouco variaram da virada do século até agora. Isso poderia ser até um bom sinal, sinal de que estamos conseguindo controlar a violência homicida. Não fosse o fato de que os índices são especialmente altos no país, sintoma de que, no final das contas, o que ocorre é que não estamos conseguindo fazer diminuir o nível já elevado da violência. Por outro lado, por trás desse aparente permanência, há mudanças importantes no mapa da violência do Brasil. Se deixarmos de lado os índices gerais e prestarmos atenção aos detalhes, começamos
a haver as diferenças significativas no quadro atual, em comparação com o de 15 anos atrás. Vemos que houve casos importantes de migração da violência. Alguns lugares muito violentos, há algum tempo, viram seus índices despencarem, enquanto estados e municípios, antes tranquilos, tornaram-se extremamente violentos ao longo da primeira década desse século. Senhor presidente, se quiser cumprimentar os nossos ilustres visitantes, fique à vontade. Eu agradeço, senador Cícero Lucena, porque veio uma turma, agora veio a outra turma da mesma escola, e no mínimo eles vão comentar depois na escolinha. Nós somos citados pelos senadores e vocês não. Vocês vão ser citados também agora. Estamos aqui conosco, ouvindo o senador Cícero Lucena, que foi governador da Paraíba, um grande senador da Casa, já foi secretário-geral, inclusive, do Senado da República, e tanto ele como eu queremos dar aqui nossas saudações aos alunos do ensino fundamental da Escola Vital Brasília, Samambaia. Sejam bem-vindos aqui. Um abraço a todos. Sejam todos bem-vindos. Bom, senhor presidente, esse foi justamente o caso, senhoras e senhores senadores, do meu estado, a Paraíba, que em 2000 ocupava o 20º lugar entre os estados mais violentos, com índice abaixo da média nacional, e passou a aparecer, a partir de 2010, entre os 6 estados mais violentos do Brasil. Os números impressionam. Em 2000, o estado registrou 15,1 homicídios por 100 mil habitantes, bem abaixo da média nacional, que foi de 26,7 em 2000. Em 2010. Em 2010, esses índices cresceram para 38,6, enquanto a média nacional foi de 26,2. Aí o destaque que eu faço da média está mais ou menos mantida, mas essas distorções, essa movimentação nos estados, no caso específico da Paraíba. Na região metropolitana da capital, João Pessoa, o índice chegou a 72,9 em 2010, senhor presidente, contra 27,6 em 2000, quase 3 vezes mais. Em Santa Rita, que compõe a grande João Pessoa, é o segundo estudo recente, uma das cidades brasileiras em que os jovens estão mais expostos à violência. É o 5º município mais violento em uma lista de 283, com menos de 100 mil habitantes. A violência, senhor presidente, aumentou em todo o estado, não apenas na capital. Em 2000, por exemplo, 70% dos municípios paraibanos não registraram assassinatos. 70% de 223 municípios. Em 2010, mais da metade dos municípios tinham registro de homicídio. Ou seja, saímos de 70% que não tinha registro para mais de 50% com registro. No início desse ano, o governo do estado anunciou que, em 2012, pela primeira vez em 10 anos, os índices de homicídio recuaram na Paraíba. Difícil saber as causas precisas dessa alteração das estatísticas, para cima ou para baixo. Quero crer, senhor presidente, que essa queda anunciada pelo governo seja real e que represente uma quebra efetiva da curva ascendente em que vinha o estado. Desde o início da década, seja como for, essas notícias potencialmente muito alvissareira foi recentemente compensada por outra, muito preocupante, que joga um pouco mais de sombra nas já sombrias perspectivas de segurança pública do estado da Paraíba. No mês passado, o Ministério da Justiça divulgou um conjunto de grandes pesquisas sobre a segurança pública no país, entre elas um amplo perfil das instituições de segurança pública. É muito preocupante, senhoras e senhores senadores, quando constatamos que a Polícia Civil da Paraibana, que obviamente tem de estar na linha de frente desse enfrentamento da epidemia da violência que se abateu sobre o Estado nas primeiras décadas desse século, é uma das mal renumeradas do país. Segundo o perfil
do Ministério, o piso salarial de um agente de Polícia Civil da Paraíba, veja bem, presidente, o piso é R$ 1.180,83, o segundo mais baixo do Brasil. A remuneração máxima de um agente no Estado é de R$ 2.649,31. Para se ter uma ideia, comparando apenas com outro Estado, na mesma condição econômica, na mesma região e vizinho, que é o Estado do Rio Grande do Norte, a remuneração máxima de um agente chega a R$ 7.000. Em Sergipe, também na mesma região, ultrapassa os R$ 9.000, enquanto a Paraíba é R$ 2.649,31. Para o cargo de delegado, embora o piso salarial seja elevado em relação ao país, a remuneração total máxima bruta na Paraíba chega a R$ 6.040. R$ 6.040. Daí a grande luta dos que fazem segurança da PEC 300 para que tenha um piso nacional. E eu sou parceiro também, como Vossa Excelência, acho que tem que aprovar a PEC 300. E eu não penso que a região sul é diferente. A região sul, a situação dos policiais é igual ao que Vossa Excelência está aqui. E aí a gente reclama tanto, né, de uma segurança cada vez maior, mas não melhoramos as condições de vida dos próprios policiais, que às vezes moram na favela, tem que fazer a segurança, depois voltam para a favela, onde às vezes o narcotráfico comanda. Então, meus cumprimentos mais uma vez ao seu pronunciamento, e nós devemos sim aprovar a PEC 300. Nós temos que trabalhar, presidente. Vossa Excelência, com a sua sensibilidade, conhecedor profundo da vida desse país, sabe que nós temos conquistas, tivemos avanços, mas também nós temos muitas injustiças, mas muitas mesmo. E entre elas, sem dúvida nenhuma, a remuneração dos que fazem a segurança, na sua maioria nesse país, e aqui eu estou retratando a condição do meu querido estado, a Paraíba. Pois bem, senhor presidente, para o cargo de delegado, embora o piso salarial seja elevado em relação ao país, a remuneração total máxima bruta na Paraíba chega a 6.000 bruta, máxima, senhor presidente, a R$ 6.040,26. Menos de 10 salários mínimos para se dedicar com exclusividade, com risco, com perigo, com sacrifício de família, com tudo que todos nós sabemos que um agente de segurança passa, e no caso específico estou me referindo ao delegado. A mais baixa do Brasil, no Rio Grande do Norte, mais uma vez aqui citado, vizinho e mesma condição econômica e financeira praticamente, por exemplo, é de R$ 17.000. É de R$ 17.000. O mesmo se repete, senhor presidente, no caso da Polícia Militar. A remuneração bruta máxima de um coronel da Polícia Militar da Paraíba é de R$ 10.993, que em tese era até para ter uma comparação com o delegado. Em tese. A quarta pior do país. Um soldado pode esperar ganhar no máximo de remuneração bruta, um soldado, R$ 2.129,06, o quinto pior salário do país. Nem 3 salários mínimos, máxima, senhor presidente, máxima. O salário, desculpe comparar, mas vou comparar, é um salário praticamente menor que o menor salário de um auxiliar dos nossos próprios gabinetes. Exatamente. Veja bem. Lamentável. E em que condição de trabalho? Na rua, na favela, exposto a tiro, lidando com bandido, com droga, com os marginais que estão se especializando, com armamentos superiores ao que são oferecidos a eles, com mais tecnologia dos bandidos do que na área de segurança.
Então, esse é o grande problema que nós temos a enfrentar e eu estou, infelizmente, trazendo um retrato do meu Estado que eu não gostaria de estar fazendo. Mas por dever, por obrigação, em nome da segurança, em nome da preocupação dos pais de família, do cidadão, do trabalhador, nós temos que não esconder essa realidade. Repito, não quero encontrar responsáveis. Quero dar a minha parcela de contribuição para que a gente possa dar uma solução a esse problema. Senhor presidente, o que pagamos pela segurança pública deveria refletir a importância que damos a ela entre as nossas preocupações mais básicas, mais definidoras de uma boa vida, de uma vida com qualidade, oferecer boas condições de trabalho, entre elas um salário justo, para aqueles que estão na linha de frente, colocando a própria vida em risco para garantir a segurança de todos, é o mínimo que podemos fazer. Senhor presidente, quando Vossa Excelência fazia o pronunciamento, citou Mandela, que quem quisesse conhecer a condição econômica e social de um país, que visitasse os porões dos cárceres, dos presídios. Impressionado com a sua memória, porque eu li ali, Vossa Excelência declamou aqui. Exatamente. Então, senhor presidente, da mesma forma, quem quer fazer segurança tem que dar condições àqueles que operam a segurança. Tem que ter, no mínimo, um salário digno. No mínimo, as condições de trabalho com tecnologia, com armamento, com treinamento, com qualificação, ter o reconhecimento da importância deles com o seu trabalho em favor da sociedade. Por isso, senhor presidente, é que eu faço a convocação para que o governo federal, no item que o senhor fez, que é parte da segurança, a questão dos presídios, das delegacias e de todos os equipamentos que são necessários, eu faço também para que o povo brasileiro se sinta corresponsável de abraçar essa luta da melhoria dos salários dos que operam a segurança nesse país. Mas também, presidente, eu quero encerrar fazendo um apelo ao governo do Estado para que ele dê uma atenção especial a esse problema, que se ofereçam aos nossos policiais civis e militares boas condições para que eles realize o seu trabalho, tão árduo quanto importante, que garanta aos nossos policiais civis e militares uma carreira recompensadora e atraente, com um plano de cargos e salários compatíveis com a responsabilidade da função que exerce. É esse, senhor presidente, o apelo. E creio que posso dizer, é o apelo de todos os paraibanos que querem mais segurança e menos violência, que querem seu Estado volte a ser o que já foi antes, um lugar de paz e de tranquilidade. E me permita, presidente, para encerrar de uma vez por todas, essa preocupação, eu fiz uma proposta como candidato a prefeito de João Pessoa, para que a prefeitura de João Pessoa não pudesse fugir, e as prefeituras do Brasil mais como um todo, dessa questão da segurança e dizer apenas que é responsabilidade do Estado ou responsabilidade do governo federal. O problema é tão grave que é responsabilidade de todos. Naquela oportunidade, eu ofereci dentro do plano de governo para que nós adotássemos tecnologias que nos ajudassem a isso. Há câmaras que hoje cada vez mais está se espalhando no Brasil, o detectador de disparo, que o seu estado tem o exemplo da cidade de Canoas, que rapidamente localiza onde foi o disparo e aciona, quer seja a Guarda Municipal, quer seja a Polícia Militar, quer seja a Polícia Civil, para chegar até o local ou tentar apreender rapidamente quem o fez, o disparo, ou até mesmo para socorrer uma vítima que possa efetivamente estar precisando dessa atenção. O senhor lembra a situação de Canoas, prefeito Jair Jorge, que é exatamente lá o que está dando muito certo. É o sistema de câmara. Eu estive agora ainda no Conjunto Guaxiviras, um conjunto que reúne lá em torno de, hoje, mais de 12 a 15 mil residências, e esse sistema foi fundamental para garantir mais segurança à população. Esse sistema de acompanhar o som do tiro, né, e o sistema de câmara. Eu até vou lembrar o prefeito Jairo, que Vossa Excelência citou a cidade que ele administra por essa iniciativa. Que ela seja multiplicada, os bons exemplos devem ser copiados. E eu faço aqui, presidente, de uma forma concreta, dizendo qual é o meu papel.
Vossa Excelência sabe, no caso da Paraíba, o senador tem direito a uma emenda de bancada. E eu faço aqui uma proposta concreta ao governador do meu estado, para que ele, junto com os prefeitos da Grande João Pessoa, de Campina Grande, das cidades maiores onde possa ser implantada essa tecnologia, que eu estarei disponibilizando a minha emenda de bancada deste ano para esse projeto, se assim o governo do estado desejar e os prefeitos também se somarem. Porque eu entendo que esse é um dos itens que mais está piorando a qualidade de vida do povo paraibano. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer, agradecendo a condução desse trabalho que já foram feito e o reconhecimento pelo senador Aníbal e todos aqueles que sabem a forma que o senhor contribui para que essa casa cumpra o seu papel de responsável e de preocupar com todos os brasileiros, com os seus problemas e dar a sua contribuição para melhorar a vida do nosso povo. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.